Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Muito boa noite, cá estamos mais uma vez no Teatro Politeama e hoje estou aqui com Luís Garcia. Olá, Luís. Olá, Mário. Como estás? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, cá estamos. Já começámos mais uma sessão do Fátima. É verdade. Tu já foste à cena, eu ainda não, que eu entro mais tarde. E agora estamos aqui para conversar um bocadinho. Bem-vindo ao Confessionário do Sr. Bispo. Muito obrigado por este convite. Seja muito bem-vindo. Olha, começa já por nos dizer, eu sei, claro, mas lá em casa podem não saber, qual é que é o teu papel aqui no Fátima? Então, eu faço o Marto, não é? O Manuel Marto, que é o pai da Jacinta e do Francisco. Dois dos pastorinhos. Dois dos pastorinhos, exatamente. Muito bem. Exatamente. Portanto, uma personagem, como tantas neste espetáculo, histórica, que existiu sim, mesmo. Que existiu. Sim, que existiu. E que nós estamos aqui a recriar em palco, neste caso através de... Curiosamente, ainda agora estava a falar contigo sobre isso e aproveito para dizer que na sessão 2 temos cá os familiares, sobrinhos, não é? os sobrinhos da Jacinta e do Francisco, pessoas já com que ainda estão vivos anos, e que vieram hoje ver o espetáculo. Exatamente. Que é uma coincidência. Netos, eu estava também a dizer netos do Marto, não é? E da Olímpia. Exatamente, que são dois personagens deste espetáculo, um deles tu e a tua mulher Helena Montes. Muito bem. Olha, neste podcast a pergunta é muito simples. Eu quero saber como é que tu chegaste ao Fátima. Ok. Portanto, no fundo, quero saber toda a tua vida até hoje. Resumidamente, como é que tu chegaste a isto de ser ator. Sim. E depois como é que acabaste por chegar ao Fátima. Conta-me tu. Tu és de onde? Eu sou de Mortágua. De Mortágua. Que é uma vila ali entre Coimbra e Viseu. Portanto, nasci em Coimbra e vivi em Mortágua até aos meus 17 anos. A minha família é toda de lá. E como é que surgiu esta representação? Olha, curiosamente, a representação, de uma forma muito silenciosa, sempre esteve na minha vida. Okay. Porque os meus tios e os meus pais, e os meus tios ainda hoje fazem teatro amador, desde sempre. O TEM, que é o Teatro Experimental de Mortágua. Okay. Os meus tios, que é um teatro experimental amador que já tem 40 e tal anos, e que os meus tios estão lá há muitos anos. Os meus pais também fizeram parte, a minha mãe saiu na altura que o meu irmão nasceu. Isto para dizer o quê? Que eu, de facto, lembro-me de ser miúdo, de ir para os ensaios com os meus tios e de acompanhar aquilo tudo, de deixar ali algum mistério à volta daquilo, mas sempre como espectador, não é? Claro. Ou seja, eu lembro-me do que achava piada era de... Lembro-me, a primeira vez que a minha primeira memória de ver um espetáculo foi O Crime da Aldeia Velha, que é um espetáculo que eles fizeram lá. E eu lembro-me eu devia ter para aí 3 ou 4 anos e estava nas escadas do palco, assim, a tentar ver, no meio daquelas mulheres todas vestidas de negro, qual é que era a minha tia. E tenho esta memória muito presente na minha cabeça. Espetáculo bem pesado para uma criança de 3 ou 4 anos, mas tu estavas lá. Estava lá a ver aquilo, pronto, eu provavelmente também já tinha ido aos ensaios. Aquilo... Certo, era natural para ti? Sim, estavas por ali, ou seja, claro. nem fazia ideia do que é que estava ali a tratar. Claro, achavas era mais graça que entravam pessoas vestidas disto e vestidas saber daquilo. Que a minha tia e o meu tio estavam lá, qual é? Eu lembro-me disto, de estar a pensar destas mulheres todas muito iguais, todas vestiam quase uns corvos, qual delas é que era a minha tia? Okay. Lembro-me desta, foi uma das minhas primeiras memórias como espectador, como jovem espectador de teatro. E pronto, ou seja, e cresci sempre com esta coisa do teatro, assim, de uma forma muito experimental e como uma coisa que estava a acontecer. Eu sabia que os meus tios de vez em quando aos fins de semana saíam, e o meu pai, quando andava, que também ia, não sei o quê, tinham espetáculos aqui e ali. E havia um quê de curiosidade, talvez, em experimentar, só que nunca tive coragem de repente era um miúdo, agora um miúdo vai para ali dizer que também quer dizer umas coisas ali ao pé dos adultos. Claro. Acho que isso nunca... Claro, associavas às pessoas mais velhas da família, teu pai, tua mãe, os teus tios, não era uma coisa de... Então nunca me propus. Acho que eles, e também foi uma coisa meio, sempre ficou no silêncio em mim, que se
se calhar o que eu acho que agora pensando bem, o que eu acho que poderia ter acontecido era se ele algum dia me tivesse dito, olha, queres fazer isto? Eu provavelmente tinha dito que sim, mas propor-me... não te chegaste à frente, também ninguém te perguntou e portanto a coisa ficou por ali. Para ti. Sim, ficou por ali. Só para ti. Portanto, isto é engraçado, a esta distância, pensar que se calhar o teatro sempre me acompanhou de uma forma... Certamente, sim, certamente. Mas não seja... Quando se nasce praticamente para uma situação em que o teatro é uma coisa de que se fala em casa, porque os tios fazem, ou isto e aquilo, pelo menos há pelo menos uma naturalidade. Ou seja, do teatro é uma coisa que existe e que está presente, mesmo que tu não queiras fazer ou que não faça, não é? Mas é uma coisa que está ali. Percebe-se a forma, não é? Exatamente. E o universo. Exatamente. Sim, é uma coisa que não era totalmente desconhecida. E depois, como espectador, acabavas por ver de vez em quando os espetáculos do lado do TEM, não é? Exatamente, vi todos. Tu acabas sempre por ver. Sim. Bem, então como é que isso evolui a partir daí? Pronto, então eu estudei lá até o 12º ano. Eu tenho uma grande paixão, que são os animais. Portanto, a minha cabeça, eu ia ser veterinário. Veterinário é alguma coisa relacionada dentro da biologia, uma coisa qualquer. Situa-me lá aqui só numa coisa, minha aos ouvintes. Sim. Com que idade é que estás agora? Com 31. 31, ok. 31. Portanto, 32, desculpa. 32. Ele nem sabe a idade. Nasci em 93, 32. O teatro muda as pessoas. 32. Ou seja, estavas a chegas ao fim do secundário. Sim. E na tua cabeça, a tua vida profissional ia ser eu fiz ciências até o 12º ano, portanto, eu provavelmente eu ia para ali, eu queria era veterinário, uma coisa dentro da biologia, qualquer coisa nessa... E até então nenhuma experiência, nem como amador, de teatro, nada. Okay. A experiência, portanto, a única relação que eu tinha com o mundo das artes, digamos assim, era com alguns trabalhos, porque eu entretanto fui parar a uma agência e fazia alguns trabalhos comerciais, umas publicidades, umas coisas assim, e no meio desses castings que iam aparecendo de vez em quando para publicidades, apareceu um casting para fazer os Morangos com Açúcar. Em 2011. Muito bem. E eu pensei, eu estava a acabar o secundário, e eu pensei, olha, está bem, vou lá ver o que é que é. Por que não? O que é que é isto, exatamente. E fui fazer o casting e fiquei, e acabei por ficar, quer dizer, pronto, isto agora simplificando. Vieste a Lisboa, não é? Sim, fazer o casting em Lisboa, tu estavas lá. Como já vinha outras vezes, portanto havia às vezes... Quando havia determinados castings que valessem a pena, tu vinhas fazer. Exatamente, mas coisas muito, sei lá, um casting para umas bolachas, um casting para uma publicidade de uma regresso à escola, umas coisas assim. Claro. Sei lá. E portanto vais e ficas nesse casting dos Morangos. Sim, pronto, simplificando foi isto, ou seja... E estavas à espera de ficar ou foi uma coisa surpreendente? Ou seja, fiquei. Aquilo, pronto, é assim, na altura os Morangos, aquilo processava-se da seguinte forma: tu fazias um casting e diziam-te que pronto, passaste no casting, mas depois eles criavam um grupo de pessoas grande e em que havia um workshop de 3 meses e que todas as semanas iam eliminando pessoas nesse workshop. Até ficarem com um grupo então mais reduzido e esses sim é que iam fazer a série. E esse grupo era selecionado para fazer a série. E pronto, eu fui selecionado para esse workshop, lá organizei-me com os meus pais, isto pode ser, não pode ser, pode ser, vamos lá, fui fazer. No início pensei, eu vou-me embora amanhã, porque, quer dizer, havia pessoas da EPTC, pessoas que vinham Não tinhas experiência, não tinhas formação. Nada. Basicamente. Eu cheguei cá e comecei a perceber o que é que era, que havia pessoas... E havia ali pessoas formadas. Ou seja, havia pessoas formadas, que eu acho que na altura eu tinha 16, eu fiz 17, eu fiz os Morangos com 17, 18, portanto eu devia ter 16, afinal 16 anos, 17. Eu acho que nem sequer me passava de uma forma muito consciente pela cabeça que fazer um curso de representação era uma hipótese. Portanto, quando cheguei ali e percebi, mas há aqui pessoas que estudaram para fazer isto. Exatamente. É tipo, isto eu vou embora amanhã, quer dizer, isto não... O que é que eu estou aqui a fazer? E pronto, e realmente depois o tempo foi passando, eu fui ficando um bocado estupefacto, às vezes. Ainda aqui estou, ainda não me mandaram embora. E pronto, acabei por ficar. E acabaste por fazer a série. E acabei por fazer a série. Pronto, e a representação, depois fiz os Morangos, aquilo foi um ano, não é? E no fim... E gostaste de fazer? Gostei. Agora, gostei muito. Porque na verdade é o teu primeiro contacto com a representação mais a série. Sim. Ou seja, eu
eu gostei pelo ambiente que se criou ali, pelo grupo, aquilo é realmente uma coisa que acaba por ser... é quase familiar, nós estamos ali muitas horas, todos a querer o mesmo, muito miúdos. Estás assim da mesma idade e tal, sim. cria-se ali um companheirismo, não é? Entramos, ou seja, lembro-me, nós gravávamos muitas horas, entrávamos tipo às 7 da manhã e de segunda a sábado, só tínhamos o domingo, portanto passávamos ali muito tempo. E foi mais por isso, porque aquilo que eu fazia era muito pouco consciente do trabalho que eu estava a fazer, não é? Não tinha muita noção de propriamente do que é que... Era um bocado por intuição, vá. E hoje, quando olho para trás, olho com carinho, não é? Porque, claro que sim, mas percebo que... Mas agora tens outro olhar, claro. Que há ali muita fragilidade. Mas sim, foi um ano muito bonito, em cima de tudo. Ao mesmo tempo que estavas a acabar o secundário e isso tudo? Já tinha acabado o secundário. Entretanto, acabado, exatamente. Já tinha acabado o secundário, sim. Tinhas acabado o secundário. O que ficou em pausa foi a ideia de ir para a faculdade. Para a faculdade, sim, a tal história de veterinária, não sei o quê. Exatamente, ficou... Isso fiquei em pausa. Pronto, e depois, ou seja, tive um ano nas gravações, não sei o quê, depois a seguir veio, e agora? Olha, eu até gosto disto, se calhar, porque não? Não. Se calhar podia ir por aqui. E pronto, e aí foi quando decidi tentar qualquer coisa. Então fui para a ACT. Ok. E trabalhava a ACT na altura era no LX Factory, eu trabalhava no Café na Fábrica, que era um café à porta do LX Factory, e à noite ia para a ACT, que era lá. E assim tive durante um ano, e depois no ano a seguir, entretanto apareceu uma novela na SIC, na altura, e pronto, e voltei outra vez a trabalhar. Mas para a televisão, fizeste uma novela na SIC? Para a televisão. Depois, entretanto, apareceu ao mesmo tempo um workshop na Comuna. O João Mota fazia sempre uns workshops todos os anos, um workshop anual na Comuna, e eu pensei que, ou seja, eu não tinha as minhas portas abertas no teatro, portanto a minha experiência no teatro era nula. Tudo o que eu tinha feito era em televisão e séries. Feito os Morangos, depois fizeste a formação na ACT. Sim, e fiz uma novela. Sentias que estavas a ser um bocadinho associado a seres um menino da televisão, digamos assim, o chamado moranguito, não é? Como se diz hoje em dia. Mas eu acho que não te levarem a sério, sentias isso? Inevitavelmente, sim, eu acho que sim, acho que não é questão de me levar ou não a sério, acho que a questão é tu... E se calhar até era justificado até certo ponto, ou seja, sim, não tinhas experiência de palco, tinhas pouca tinha. Formação, tinhas agora feito o curso da ACT, sim. Ou seja, nem era assim uma coisa tão estapafúrdia quanto isso, que não te dessem muito crédito em termos de teatro. Eu acho que é isso, eu tinha a necessidade de procurar mais qualquer coisa e de talvez de me tentar posicionar-me nesse sentido, não é? Tentar que o teatro também começasse a fazer parte da equação. Porque sentias essa atração. Sim. Ou seja, a televisão não te bastava. Ou seja, eu acho que eu sou muito feliz no teatro. Sou mesmo, eu gosto mesmo muito deste universo e do companheirismo que se vive aqui, e sou muito feliz. E obviamente que eu também gosto de fazer televisão, também acho interessante, mas aquela pergunta de gostas mais de televisão ou do teatro é uma pergunta que é impossível responder. Eu acho que tu perceberás melhor ainda do que as pessoas que nos estão a ouvir, que é uma pergunta impossível de responder, porque são coisas diametralmente muito diferentes, opostas. Tu podes usar talvez a mesma técnica, vá lá, não é? A mesma forma, em parte, mas que depois tudo isto que se vive aqui por trás e que não é, também faz parte e é importante, e o ritmo é outro, o tempo é outro, e eu sou muito, muito feliz. E nessa altura estavas a sentir falta de ir um bocadinho à procura disso, e aparece desse workshop na Comuna. Na Comuna, exatamente. E também para te dizer que eu sabia um bocadinho do que é que ia encontrar, porque lá estava, vinha daquele imaginário de criança que via o teatro a acontecer, os espetáculos a acontecer lá. Certo. E até ensaios e tudo, não é? Ensaios, ou seja, eu sabia mais ou menos que isso eu ia encontrar e que ainda não tinha encontrado até então nas coisas onde tinhas estado, sim. Claro, que era mais televisão. E pronto, foi quando apareceu esse workshop e disse, olha, vou fazer, tenho tempo, à noite, não sei o quê, vou fazer.
E pronto, e o teatro surgiu aí, fiz esse workshop e logo imediatamente o João Mota convidou-me para fazer o Romeu e Julieta no Trindade. Não, antes disso fiz um espetáculo, Os Apontamentos de Trigorino, que é uma adaptação da Gaivota. Fiz lá na Comuna, depois fiz o Romeu e Julieta e por aí fora. Fui a fazer teatro lá e em parceria com algumas coisas que iam aparecendo na televisão também. Então a tua estreia profissional no palco então são Os Apontamentos de Trigorino? Sim, quer dizer, consideras ou já tinhas feito alguma pequena coisa antes? Eu enquanto fiz a minha primeira novela, tive um convite para fazer um espetáculo com o GTIST, que é o grupo do teatro do Instituto Superior Técnico. O teatro chamado Teatro Técnico. Sim, exatamente. E então eles todos os anos fazem um espetáculo para concorrer ao Fatal, que é um concurso de teatro universitário. Certo. E eles incluem pessoas nesse processo. E eu, pronto, no ano anterior, em 2016, fiz esse espetáculo com eles, que era que chamava-se Ama Como a Estrada Começa. Curiosamente, apresentámos, ainda sem saber que depois ia parar à Comuna, apresentámos esse espetáculo numa das salas da Comuna. E um ano mais tarde fui lá parar, foi muito engraçado. Mas pronto, a minha primeira experiência foi mas teatro universitário não é exatamente teatro profissional. Não é. Por isso é que se calhar a tua estreia profissional acaba por ser mesmo. Mas pronto, a minha estreia profissional foi na Comuna, sim, como ator profissional, no palco. No palco, muito bem. Ok, e então a partir daí é por aí, ou por essa altura, que fica claro para ti que isto pode ser a tua vida? E não os animais? Sim, já acho que isso já tinha ficado... Só para cozermos essa ponta solta. Sim, acho que sim. E acima de tudo porque... Ou seja, eu ali naqueles primeiros anos, entre os Morangos e a minha primeira novela, e a ACT, e o trabalhar no café, aquilo era tudo ainda muito... Não era claro para mim a possibilidade de fazer disto vida. Pois eu percebi. Daí é que estou, por isso é que estou a propor, se não terá sido mais... Não era claro porque... Pronto, porque não via como uma coisa muito segura. Certo. E de repente apareceu o teatro e começo a ter trabalho no teatro e depois vou à televisão, depois vou e de repente eu penso, ok, então isto eu posso ir jogando aqui com uma coisa e com outra e já me sinto de alguma forma mais tranquilo e descansa a minha ansiedade também. Ansiedade natural nessa área, claro. Sim. Que nos acompanha sempre, exatamente. Claro. Mas pronto, ter pelo menos duas opções, ou aqui um plano A e B, não sei bem qual é que é o A e qual é que é o B, mas ter dois planos deixa-me mais confortável e sim. Quando dizes dois planos estás a falar do teatro e da televisão, do teatro e da televisão e das publicidades e assim. Sim. Claro. E acho que sim, acho que foi por esta altura que... E também o facto de eu ter feito o workshop e de a seguir me terem convidado para trabalhar. Isso acho que me deu, de alguma forma, alguma segurança. Sentiste isso como uma validação? Alguma validação, não é? Certo. De repente, olha, então pronto, se calhar eu até consigo fazer alguma coisa. Até porque não é uma pessoa qualquer. João Mota também foi o meu primeiro professor de teatro, o meu primeiro mestre. E tu, nesse tempo que tiveste na Comuna, não só no workshop, mas depois a trabalhar lá, sentiste também que evoluíste como ator? Que foi importante para ti? Sim, sem dúvida. Ou seja, eu acho que o que eu senti foi que aquilo era um lugar de... Ou seja, em que eu podia errar. Eu percebi isso... Aliás, eu não percebi isso, era-nos dito que aquilo era um lugar para errar, para experimentar. E portanto, logo à partida, isso deixou-me, e acho que posso falar de um modo geral, deixou-nos bastante à vontade para explorar. E por isso a evolução vem com essa experimentação, com essa vontade, com essa liberdade que nos foi dada. Portanto, acho que sim, acho que foi de facto um sítio... do meu curto percurso até agora, chave. Exato, uma charneira, não é? Sim. Também à altura, se calhar, certa para te perguntar, até porque há bocado estávamos a falar sobre a questão de eventualmente ter sido também nessa altura que tu começaste a encarar a possibilidade disso poder mesmo vir a ser a tua vida profissional. Como é que a tua família reagiu a isso? A essa escolha? Sim, olha, a minha família sempre falando agora um bocadinho, se calhar... fechar um bocadinho a minha família aos meus pais, não é?
Certo, sim. Pronto. Quando digo a tua Sim. família, tu lá saberás Sim. quem são os que estão mais próximos e que têm mais sim. influência, não é? Sim, não, ou seja, eles nunca, sempre me empurraram de alguma forma, ou seja, empurrar-me é dizer-me, deixar-me o caminho livre para eu escolher, não é? Obviamente que eu acho que vai haver sempre, não é? Há um receio que eu acho que é inerente a todos os pais em relação aos filhos, não é? Em relação ao futuro dos filhos. Eu acho que isso vai-os acompanhar e vai-nos acompanhar naturalíssimo, claro, para sempre. Ainda mais com uma profissão como a nossa, não é? Acho que há sempre aquela questão, ou seja, eu ainda hoje estou a fazer um projeto, ou até às vezes estou a fazer 2 projetos ao mesmo tempo, e a pergunta é, então e a seguir o que é que vais fazer? Pois. E eles perguntam e tu também perguntas, se calhar. Sim, pois, exatamente. Mas é que é tentar explicar-lhes que também é interessante tentar não viver com essa... e é isso que eu tento fazer. Não viver com essa angústia permanente. É uma coisa de cada vez, porque senão também não vivo, sinto que não vivo inteiro, de certa forma, naquilo que estou a fazer no momento, não é? Porque essa ansiedade é uma coisa que nos vai assaltando, mas acho que deve ser alimentada QB. Portanto, os meus pais sempre me empurraram, sempre me ajudaram e sempre quiseram que eu fizesse aquilo que queria. Que te sentisses bem e que gostasses, exatamente. Claro. Com os receios inerentes a esta profissão. Sim. Eles continuam lá em Mortágua? Sim, a minha família toda. Então és o único que estás aqui exilado, entre aspas, em Lisboa. Até o meu irmão, que estudou em Coimbra e depois teve algum tempo fora dali daquela zona, mas hoje em dia também já lá está, trabalha em Coimbra, portanto vive ali naquela... E ele não trabalha nada nesta área, claro. Não. Diametralmente oposto. Exato, completamente diferente. E tu, então, vamos lá fazer contas. Há quantos anos é que já estás em Lisboa? Desde 2011, portanto Eu ia dizer 8 ou 9, mas é mais, há 14. Na verdade, há 14. Há 14. Estás aqui... Daqui um bocado há mais... Já estou aqui há mais tempo do que vivi lá. Exato, às tantas, não é? Sim. A vida vai andando, mas tu mantens ligação com a terra, sim, não é? vou muitas vezes. Muitas vezes lá. Aliás, ele hoje vem, no espetáculo da noite, vem um grupo de lá. Que ver isso é muito giro. E então, estávamos lá na comuna e há de se começar a aproximar aqui o momento em que tu tens um primeiro contacto com o Politeama, contacto profissional, e com o Filipe. Sim, portanto foi em 2020. Ou seja, eu já conhecia o Frisa e o Albuquerque, porque eu já tinha feito umas coisas com o Frisa. Muito engraçado, nós conhecemos e depois percebemos que tínhamos a família em comum. Que engraçado. O Frisa, ou seja, temos primos em comum. Sendo ele do Algarve. Sim, ou seja, a avó dele nasceu em Mortágua. Ai, que giro. A avó dele nasceu em Mortágua e depois eles emigraram para Moçambique e depois, pronto, quando voltaram para o Algarve. Mas eu tenho uma prima minha que casou com um primo dele. Ai, que giro. Ou seja, os filhos deles são meus primos e primos deles por lados diferentes. Claro. Pronto, então isto é uma parte. Eu já conheci o Frisa, conheci-o num determinado momento da nossa vida profissional e em 2020 o Filipe Laféria andava à procura de uma pessoa para entrar no espetáculo Laura, para fazer o Paulo Renato. E o Frisa, eu queria assim uma pessoa que não podia ser nem muito nova nem muito velha, ali na casa dos 30 para poder fazer, para poder cumprir ali um período de mais ou menos largo. Com várias idades, não é? No espetáculo, certo. E pronto, e o Frisa lembrou. E depois, aparentemente, eu queria alguém que pudesse aparentemente ser idêntico. E andava à procura, não sei o que, e o Frisa lembrou-se de mim. E quando diz idêntico, parecido com o que era o Paulo Renato. Sim, fisicamente. Sim. Exatamente. E o Frisa disse, não sei o que, o Luís. Pronto, e o Filipe não fazia ideia de quem é que eu era. E um dia chamou-me cá para vir uma reunião, que foi muito engraçada por acaso. Eu cheguei e disse, pronto, olha, eu por acaso vou estar disponível na altura, não sei o quê. Se chegarmos a entendimento, acho que sim, mas há aqui uma questão que é, eu não sou cantor, portanto isto é um musical, eu não sei à partida até que ponto é que eu posso fazer isto.
mas não se preocupa porque, pronto, o Paulo Narra também não cantava e esta personagem também não tem aqui números cantados, é uma coisa mais nos coros, não sei o quê, portanto, à partida também não. Pronto, ok, tudo bem. Mas então o que é que já fez? Perguntou-me o Filipe. E eu disse, olha, pronto, eu já fiz algumas coisas em televisão, neste momento estou na Comuna, pois, mas é que... E ele disse, mas eu nunca vi nada seu, e também não acho justo estar agora a dizer-lhe que fica, porque depois eu não sou, isso eu não gosto, depois vai-me... Olha, mas foi muito honesto, Pronto, muito honesto. Exatamente. E com a sua razão, sim. De facto, então, ele não conhecia. Sim, exatamente. Então ele mandou-me, disse, olha, então leva aqui este texto, que era um texto já do espetáculo, né? Que eu já tinha escrito, leva este texto, vá para casa e depois venha cá mostrar-me isso. E eu assim fiz, levei o texto. Ou seja, uma audição personalizada. Sim, fui estudar o texto. Fui estudar o texto e depois no dia que ele marcou vim. E outra coisa muito engraçada, à hora que ele marcou, eu cheguei cá de manhã e estava a ver o espetáculo da Bela Adormecida. Não me esqueço mais, o espetáculo tinha acabado de começar e eu fui ter com o Sr. Filipe ao gabinete e para o Sr. Filipe, olha, estou aqui para... pois é, mas isto tem de ser no palco, eu tenho de ver no palco. Pois, claro. E o palco agora está ocupado, então eu estive 1h30 à espera. Claro. À espera que a Cinderela acabasse para ir fazer a lição no palco. E assim foi. Chegámos ao palco, o Sr. Filipe sentou-se numa cadeira, eu subi para cima do palco e ele olhou para mim e disse, então vai, agora faça. E eu fiz o que achei, não é? Mais ou menos como eu imaginei aquilo. Lá fiz. E houve assim uns 2 minutos eu acabei, não é? Aquilo era uma coisa relativamente curta. Houve assim uns 2 segundos, 3 segundos de silêncio, ele assim a olhar para mim, sentado numa cadeira e eu em cima do palco, à espera de uma resposta, e ele, olha, está muito bem, fica você, vá lá acima falar com a Dona Irene. Pronto, e foi assim. E foi assim que eu vim parar ao Laura, que depois acabou por não acontecer. Justamente, porque essa foi a primeira vez que se pensou produzir o Laura, mas depois veio o Covid e os confinamentos. Sim, exatamente, ainda viemos cá, ainda viemos a 15 dias de ensaio, tivemos 15 dias de ensaios que não passaram de ensaios de leitura, pouco mais, as marcações, as coisas muito iniciais, não é? Sim, claro. Sim. E pronto, e fomos para casa, com a perspectiva dos 15 dias, fomos para casa 15 dias. Que pronto, e depois acabou por ser mesmo um adiamento para 2023. Laura acabou por ser feito em 2023, exatamente. Sim. E o que quer dizer que isso foi uma espécie de falso arranque, não é? De falso alarme, acabaste por não vir e depois só vieste mesmo quando foi para o Laura. Só vim depois fazer o Laura. Porque entretanto foste fazendo outras coisas fora daqui. Para 2020 foi ali um ano um bocadinho deep e fiz umas séries e não sei o quê, umas coisas, fiz umas coisas para a Opta General, assim, umas séries. Depois, 2021 fiz uma coisa muito engraçada, que eu não estava também nada à espera, que foi com a Terra Amarela, que é a Companhia de Teatro do Marco Paiva, e uma coprodução do Teatro Nacional Dona Maria II e o Centro Dramático Nacional em Madrid, que foi um intercâmbio entre atores portugueses e espanhóis e atores com e sem deficiência. Sim, foi o Calígula. Calígula morreu ou não, pronto, eu fui neste grupo de Portugal e foi por acaso um projeto muito interessante. E então andaste a fazer várias coisas? Sim, depois voltei à Comuna também, a fazer outro espetáculo na Comuna. Depois em 2023 ligam-me daqui do Politeama a dizer que finalmente vamos fazer o Laura, ainda está interessado? E eu disse, e eu na altura, pronto, tinha uma coisa mais ou menos apalavrada e disse, olha, foi com a Dona Irene também que falei, disse, olha, deixa-me ver, não sei o quê, porque está aqui isto também pendente, vou ver. Mas pronto, lá decidi fazer, sim. E correu bem? Correu muito bem. Olha, o Laura foi assim uma agradável surpresa. Pronto, a minha primeira experiência, portanto, eu com este mundo, o universo do teatro musical. E depois houve uma altura ali no início que eu pensei, mas calma, eu tenho de cantar e tenho de dançar e representar, mas isto é... Eu lembro-me de estar muito nervoso, principalmente, eu lembro-me que o final do primeiro ato era assim uma coisa, no início, para mim, que eu encarava... Sim, que eu encarava aquilo muito... Quer dizer, o mundo do canto e do movimento eram um bocadinho estranhos para ti mesmo, eram sim. coisas um bocadinho alienígenas para ti. Ou seja, pronto, eu tinha noção, eu acho que tenho um bocadinho noção do que é estar em sítios mais ou menos afinados. Portanto, tens algum ouvido, sim. Mas de facto não cantavas por hábito, não era uma coisa que fizesses. E pronto, foi muito interessante e um elenco incrível, acho que de uma forma
geral posso falar por todos, acho que a Cici, que levava-nos ali a todos ao colo, foi assim um trabalho extraordinário, sim, sem dúvida nenhuma, extraordinário. Sim, foi um espetáculo muito interessante. Tu eras espectador do Teatro Politeama, por essa altura? Olha, tinha visto algumas coisas, sim, já tinha visto, vim ver a Severa, antes tinha vindo ver uma revista, ou seja, tinha vindo assim de forma esporádica. Mas enquanto vinhas, sim. Tinhas não era uma coisa que vinha religiosamente, mas tinhas noção de que era o trabalho que se fazia e tal. E depois, a seguir ao Laura, não ficaste logo, não é? Não, a seguir ao Laura, pronto, fomos acabou o espetáculo, e depois, passado um mês ou dois, ligaram-me... Também não foi muito tempo, na verdade, de interregno, pensando bem, não é? Não, disseram, olha, vamos começar, o Sr. Filipe queria que fizesses. Porque vocês estiveram com o Laura ainda até meados de 2024, certo? Sim, até julho. Até julho, por aí, final de julho. Exatamente. Fomos o mês de agosto, setembro, outubro. Pouco depois começou-se a preparar eu em outubro do Fátima. Sim. Foste contactado e foste catrapiscado para vir para aqui mais um ano, para o Fátima. Portanto, o segundo projeto quase seguido, pode-se dizer, projetos da noite, foram os dois, este e o anterior foi o Laura, portanto... estás agora a criar aqui um bocadinho de raiz, digamos assim, e sentes-te bem, sentes-te em casa? Sinto, eu gosto muito, acho que o grupo, ou seja, igualmente posso falar como no caso do Laura, acho que é um grupo muito tranquilo, não é? Acho que se vive aqui um ambiente de muita tranquilidade, não há aqui grandes... Porque nem sempre é fácil quando estamos a falar de 40 pessoas. Pois é isso, são grupos enormes, portanto a probabilidade de haver pessoas que discórdias e desentendimentos era grande. Sim, mas eu acho que cada um encontra aqui o seu espaço e a sua forma de estar e não há aqui grandes egos e vedetismos e não há nada disso, portanto... Estou tranquilo, gosto muito de estar aqui. Maravilha. Sim. E então cá chegamos ao Fátima. É verdade. Olha, eu acabo estas entrevistas sempre com a mesma pergunta, que te vou pôr a ti também. E que é, se tu não tivesses qualquer limitação, num universo paralelo, não tivesses qualquer limitação de idade ou de género, e se dissessem, agora não podes fazer o Marto, vais ter que fazer outra personagem deste espetáculo Fátima, qual é que seria assim, o teu desafio para ti, uma coisa que te apetecesse fazer? Mas numa loucura, num universo paralelo, sem amarras. Deixa-me pensar... Eu nunca tinha pensado nisso, mas... eu acho... Há aqui personagens muito interessantes. O administrador é uma personagem muito interessante. Olha... Eu acho que gostava de experimentar fazer o Anjo. O Anjo, ok. É uma personagem também muito interessante. Acho que gostava de experimentar o que é que... Ou seja, pronto, o Guilherme faz o Anjo dele e eu acho que farias o teu. Gostava de experimentar o que é que eu poderia fazer ali. Sim. É interessante, é uma resposta bastante interessante. Sim. Ok. Acho que sim. E voavas ainda por cima, que é ótimo. E voava. Agarrado a um era mais uma skill. Mais uma skill para acrescentar. Exatamente. Então... brevemente num teatro perto de si, Luís Garcia em Anjo, o Anjo de Portugal. O Anjo de Portugal. Fiquem à espera que isso, quem sabe... Pronto, isto depois de muitas aulas de canto, claro, obviamente. Claro, exatamente. Era uma coisa que te interessava, assim de repente começares a desenvolver mais o teu sim, lado eu acho que vou... Ficaste com esse bichinho? Já pensei. Ou seja, acho que é tipo... Eu sei, obviamente, que nunca vou ser cantor, não tenho... Mas gostavas de ter, sim, se calhar ali mais ferramentas para te permitir também abrir mais possibilidades. Já pensei sobre isso e acho que, sim, se calhar vou tentar ter tipo, umas aulinhas só para ver o que é que... Para ter mais noção do que é que é isto, o que é a minha voz. Já infectámos mais um com o teatro musical. Bem-vindo, Luís Garcia, ao Teatro Musical e bem-vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Muito obrigado, foi muito agradável. Muito obrigado. Até já. Obrigado. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos,
muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.